Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, verde. Quinta semana do Tempo Comum. Sábado 15 de fevereiro de 2025. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus chamou Adão, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim, e fiquei com medo porque estava nu, e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore, de cujo fruto te proibi comer. Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher lhe disse: Multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez, entre dores darás à luz os filhos, teus desejos te arrastarão para o teu marido, e ele te dominará. E disse em seguida a Adão: Por que ouviste a voz da tua mulher e comeste da árvore, de cujo fruto te proibi comer? Amaldiçoado será o solo por tua causa. Com sofrimento tirarás dele o alimento todos os dias da tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos e comerás as ervas da terra, comerás o pão com o suor do teu rosto até voltares à terra de que foste tirado, porque és pó e ao pó has de voltar. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Então o Senhor Deus fez para Adão e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Disse, depois, o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, capaz de conhecer o bem e o mal. Não aconteça, agora, que ele estenda a mão também à árvore da vida para comer dela e viver para sempre. E o Senhor Deus o expulsou do jardim de Éden, para que ele cultivasse a terra donde fora tirado. Expulsou o homem, e colocou ao oriente do jardim de Éden os querubins, e a espada lampejante de chamas, para guardar o caminho da árvore da vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Já bem antes que as montanhas fossem feitas ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre e para sempre vós sois Deus. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis: Voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos, de manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Ensinai-nos a contar os nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinham que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. 3 se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois, pegou os 7 pães, e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles,
mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. A compaixão que alimenta. Amados irmãos e irmãs em Cristo, o Evangelho de hoje nos apresenta mais um sinal grandioso da misericórdia e providência de Jesus, a multiplicação dos pães. Diante de uma multidão faminta, o coração do Senhor se enche de compaixão. Ele não apenas ensina e cura, mas também alimenta aqueles que o seguem. Esse milagre nos ensina 3 grandes lições sobre a compaixão e a providência divina. 1. Deus conhece nossas necessidades e cuida de nós. Jesus percebe que a multidão está com fome e se preocupa com seu bem-estar. Ele nos ensina que Deus nunca nos abandona. Muitas vezes enfrentamos desertos em nossa vida, momentos de escassez e incerteza, mas o Senhor sempre provê o necessário para aqueles que confiam em Ele. 2. A partilha gera abundância. Diante da escassez, Jesus pergunta aos discípulos: quantos pães tendes? Mesmo sendo poucos, Ele os abençoa e multiplica. Isso nos ensina que, quando partilhamos o pouco que temos, Deus realiza milagres. Em nossa sociedade, tantas pessoas passam fome, não por falta de recursos, mas pela falta de partilha. O Evangelho nos convida a sermos generosos e confiantes na providência divina. 3. A Eucaristia é o verdadeiro alimento da alma. O gesto de Jesus, tomar o pão, dar graças, partir e distribuir, nos remete diretamente à Eucaristia. Ele não nos alimenta apenas materialmente, mas espiritualmente. Na Eucaristia, encontramos a força para nossa caminhada e somos chamados a ser pão para os irmãos. Queridos irmãos, hoje Jesus nos convida a confiar em sua providência, a partilhar com generosidade e a buscar em Ele o alimento que sacia verdadeiramente. Que possamos nos perguntar: tenho confiado que Deus cuidará de mim? Tenho partilhado meus dons e recursos com quem precisa? Tenho buscado na Eucaristia força para a minha vida? Bênção final. Que o Senhor nos conceda um coração generoso e confiante em sua providência. Que possamos ser sinais de esperança e partilha em meio ao mundo. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz de Cristo.